Segundo livro de Reis, capítulo número 6, ao versículo 12. Disse a palavra do Senhor assim: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotão. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saiu, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te que esta gente de cegueira feriu-se de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo. Eu quero lhe pedir que o Senhor, através, ó Pai, desta palavra, por meio do teu Espírito Santo, faça com que nós possamos ouvir a tua palavra e possamos colocá-la em prática, ouvir com entendimento. Senhor bendito Deus, tira da nossa mente toda distração, tudo aquilo que queira, ó Pai bendito, ó Senhor Deus, cegar o nosso entendimento, o nosso conhecimento espiritual. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, te peço em nome de Jesus, faça a tua vontade, ó Deus bendito, e que nossos olhos espirituais sejam abertos, e que a unção do teu Espírito que está sobre a tua igreja, que o teu Espírito que está sobre nós, ó Deus, venha cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos deu, pelo qual o Senhor nos chamou, ó Deus, e nos capacitou, que nós entendemos o nosso chamado, para que nós fomos chamados, para que estamos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Assim eu te peço e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aceitar. Aleluia. Irmãos, desde quando Jesus chamou os seus discípulos, ele chamou eles, e nenhum dos discípulos eram homens, digamos, prontos, homens já preparados, ou homens já capacitados, né? Possamos observar todos eles. Alguns deles eram trabalhadores do campo, outros eram pescadores, outros eram servidor público, cobrador de impostos, e assim sucessivamente. Mas quando Jesus os chamou, esses discípulos caminhou com Jesus durante um período, enquanto Jesus esteve aqui na terra. Eles auxiliavam Jesus, e também após a morte de Jesus, eles seriam os discípulos de Jesus que ia dar continuidade. Só que algo que Jesus fez com os discípulos, que ele chamou eles, ele capacitou, né? Não somente de conhecimento, de instruções, né? Ele preparou eles. Alguns dos preparos foi bastante dolorosos, né? Nós vimos alguns dos discípulos, por exemplo, alguns, não todos eles, em algumas oportunidades,
sendo preparado na prática. Por exemplo, quando Jesus mandava eles atravessar o lago, houve-se tempestades, né? Houve-se levantes de ventos, e ali eles teriam que colocar na prática a fé, né? Possamos observar também que numa oportunidade alguns dos discípulos estavam reunidos e aglomeraram muita gente. Chegaram um homem com um filho endemoniado, os discípulos não puderam expulsá-lo. Nós vemos aí que Jesus, ele sempre quis preparar os discípulos, e naquela preparação, por exemplo, quando encontrou um homem que estava com o filho endemoniado, e os discípulos não puderam, Jesus falou para os discípulos assim: olha, essa casca de demônios não sai senão com jejum e oração. Então nós vemos que os discípulos, em diversas oportunidades, eles acercavam a Jesus após os sermões e perguntavam para Jesus e tiravam as suas dúvidas. Jesus também, em particular, também possamos observar que ele fazia isso, certo? Então nós vemos que Jesus, ao chamar os seus discípulos, ele chamou eles, capacitou para poder servir, Aí nós entendemos que a igreja, a igreja do Senhor, a igreja que está sobre essa terra, ela foi chamada também com uma missão de servir. Só que nós, com os nossos méritos, com as nossas próprias habilidades, por mais que nós possamos ser homens bastante entendidos humanamente, possamos ser homens muito bem, talvez, com muitas características ou disposição práticas boas, mas não é o suficiente para poder servir dentro do chamado que Jesus chamou. Por quê? Porque Jesus chamou os discípulos e continua nos chamando. Ele nos capacita com a palavra e nos capacita a ser cheio do Espírito. Entende? O Espírito Santo, o Espírito que nos dá. Entende? Por exemplo, para me ministrar aqui, se eu ou qualquer outra pessoa pode até ter muito conhecimento de teórico, mas se não tiver o Espírito, se não tiver ser cheio do Espírito, ou não tiver a presença de Deus, não consegue, porque é o Espírito que faz isso. E eu quero que você entenda uma coisa, que nós temos o Espírito, e é para que nós possamos servir. Olha bem, nesse texto que nós lemos aqui, desde o versículo 1 do capítulo 6 de 2 de Reis, nós observamos aqui que vai falar sobre Eliseu. Naquela época, Eliseu tinha uma escola de profeta. Entende? Havia vários profetas, vários discípulos, ou seria assim, Eliseu tinha os seus discípulos. E algo que me chama a atenção aqui, e eu gostaria que você pudesse pôr bastante atenção, e que essa palavra ela pode também acrescentar algo na nossa vida a partir de hoje. Entende? Por exemplo, em um certo dia, esses discípulos, junto com Eliseu, no versículo 1 do capítulo 6, diz que eles estavam num lugar, e disse que aonde eles viviam era um lugar apertado, estava um pouco pequeno. Aí foi aonde que saiu uma ideia deles sair para buscar madeira, para cortar madeira e construir um lugar mais amplo. Aí nós vemos que diz que eles foram cortar madeira. Quando ele está lá cortando, disse que o machado de um dos moços, disse que esse machado cai dentro do rio Jordão. E aí o texto nos relata que o moço, ele gritou e falou: ah, meu Senhor! E aí eles buscou quem? Eliseu. É de observar que quem tinha, ou sobre quem estava o Espírito de Deus, era sobre Eliseu, ou seja, sobre o profeta, o homem de Deus.
ali estava o Espírito de Deus sobre Eliseu. Quando eles gritou, né, o machado, perdemos o machado. O machado era a ferramenta para poder trabalhar. Vamos entender aí que entendemos que o machado é tipo um dom, uma ferramenta, um dom de trabalho, para serviço. A madeira, a árvore, poderia ser cortada com o machado, se o machado poderia cortar. E nem só isso, é que o machado era emprestado. Então entendemos que os dons que está sobre nós, sobre a igreja, é do Senhor, não é nosso. E aí quando esse machado cai, este senhor, o moço falou: ah, meu senhor. Imediatamente Eliseu cortou um outro pedacinho de madeira e jogou lá no rio, e disse que o machado flutuou. Machado, pedaço de ferro. Amém? Esteja atento, irmãos, aqui, ouve, entende? Porque se você ler aí, é fácil você ler aí, entende? Enquanto estiver pregando, não é, eu não sei se fazer isso não. Depois você lê, que aqui eu vou dando o que o Espírito vai permitindo. Porque ler nós já lemos, já viu o que era para ler. Olha bem, esse machado estava no fundo da água. Eliseu usou o seu dom, entende? A unção que estava sobre ele, a unção de Deus, o Espírito que estava sobre Eliseu. Quando ele pegou aquele pedacinho de madeira, ele jogou lá, disse que o machado flutuou, e ele pegou o machado e deu para o moço. Sabe o que me chamou a atenção aí? É que Eliseu, ele usa o Espírito que está sobre ele, a unção que está sobre ele, para servir. Entenda-se? A unção estava sobre quem? Sobre Eliseu. Quem era o profeta? Eliseu. Os demais ali eram ainda discípulos. Entenda-se? Então, ainda o Espírito não estava sobre todos eles, mas naquele momento daquela necessidade, naquele momento daquela situação, diz que eles clamam e Eliseu faça uso da unção que está sobre ele. Eu quero que você entenda bem: todo crente que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele recebe o Espírito de Deus, tem o Espírito de Deus. Entenda? Todo verdadeiro cristão, porque tem muitos aí que não é verdadeiro cristão. Entenda? Como no mundo secular há laranjas, existem muitos crentes laranjas também. Sabia? Por quê? Porque ele até crê, ele até recebeu Jesus, mas ele não tem o Espírito de Deus. Porque quem dá-nos a revelação, quem dá-nos a direção, quem revela, quem nos empodera de poder é o Espírito. Sem o Espírito nós não somos nada, irmãos. A palavra tem a mesma palavra aqui que eu estou ministrando. Se ela não tiver o Espírito, não tiver o fogo de Deus, você vai ouvir ela aí e ela parece que não vai acontecer nada. Mas se você ouve a palavra, e a palavra tem um Espírito, você sabe que a palavra está sendo revelada, é o Espírito que está trazendo, e ela está vindo no óleo, você vai ouvir ela e ela tem que nos incomodar, a menos que você está na carne. Mesmo se você estiver na carne, se você ouça uma palavra do Espírito, uma palavra que vem do Espírito, que vem de Deus, ela tem que tocar, ela tem que mover. Olha bem, quem convence o mundo do pecado é o Espírito. É o Espírito. Aqui nós entendemos que Eliseu, ele é usado, né? Ou seja, ele usa a unção profética para servir. Eu quero te dizer, passa a ter esse desejo, irmão, que nós possamos também
falaram para Deus: Deus, eu quero a tua unção, porque eu quero te servir, eu quero o teu espírito para te servir, para poder ganhar almas. Por exemplo, irmãos, quantas pessoas, muitas pessoas já me chamaram para me orar até por telefone. Orar, faz uma oração aí, entende? E aí você ora, depois daquela pessoa, ela se comunica, ela agradece, fala: obrigado, olha, mas foi uma bênção, ou mesmo até mesmo as mensagens de áudio que eu mando, né? Eu só falar para vocês o número de pessoas que agradecem e que relatam que foram bênção. Eu, na verdade, se fosse de mim mesmo, não tinha condições. Tem dia que eu não quero nem gravar, entende? Hoje mesmo eu falo para vocês, eu não ia gravar, mas de repente comecei a ler outro texto e o Espírito me apoderou e fez eu gravar mais um áudio de oração, mas na metade foi para orar, entende? Quem fez isso, irmãos? É o Espírito. Porque nós, com a nossa humanidade, eu, do homem que eu sou, eu não me sinto capaz. Entende? E eu falo: misericórdia, que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado. Com isso eu mando e falo para vocês: passa a ter esse anseio, esse anelo de ter o Espírito de Deus para poder servir. Porque necessidade tem, irmãos. Necessidade, pessoas necessitadas, pessoas aí sendo perdidas. Aqui foi uma chave, entende? Foi uma chave que havia perdido, e eles clamaram, e Eliseu foi lá e usou o dom profético, usou a unção que estava sobre ele, irmão. Fala assim: deixa Deus te usar no Espírito, entende? Porque às vezes muitos é usado na cara, na carne, para machucar, toma decisão na carne, não é assim? E aí, né, fala na carne, mas a coisa não ser usada no Espírito, entende? É diferente. A continuação, Eliseu é usado novamente. O rei da Síria fazia guerra contra o rei de Israel e queria atacar o rei, a nação de Israel. Ele fez todo o seu plano de poder dar um ataque ao rei de Israel, ou seja, atacar as tropas, o exército de Israel. E disse que em Israel, Eliseu estava lá. Do versículo 8 a seguir vai relatar. Aí disse que Eliseu estava lá, e disse que Eliseu revelava, tinha revelação, irmãos, olha bem, Eliseu recebia a revelação dos planos do rei da Síria, das emboscadas que o rei da Síria queria fazer. Sabia, irmãos, que o Espírito que está sobre você, o Espírito que está sobre a igreja, o Espírito que está sobre mim, ele pode, ó, irmãos, nos antecipar da cilada do diabo, ele pode nos advertir. Sabia? Ele tem feito isso. É nós que muitas vezes não atentamos, ou não acudimos. Deus às vezes fala, que ele tem falado, ele tem diversas maneiras de se manifestar, de se revelar. Ele está falando aqui através dessa palavra. Talvez ele já falou com você durante o dia, talvez já falou através de um sonho, não é? Talvez ele usou até ele usa um louvor, né? Nessa semana mesmo, eu ouvi um louvor, né? Um louvor em espanhol, né? Que fala que Jesus é o centro. E eu saí de carro, eu coloquei esse louvor. Nossa, como eu fui ministrar com esse louvor? Entende? Que Jesus é o centro. E ele fala: desde o meu ser até a eternidade, Jesus está. O universo gira ao redor, gira em torno de Jesus. Jesus é o centro. Mas
é importante buscar cada certo louvores para de ouvir. Entende? Não busca aí uns carnudos, uns louvores carnudos aí que não passa nada, irmão. Entende? Mas tem louvor, irmãos, quem está louvando o ministro, né? Ele está consagrado. E aquelas palavras mesmo gravadas, você ouvindo gravado, aquilo chega no seu coração. E aí você fala em mistério, eu estava na Dom Pedro, dentro do carro, irmãos, eu gritava, né? Aquele que me ouvindo mesmo, e ouvindo louvor e louvando e glorificando, né? E dando glória, sozinho dentro do carro. E o louvor, é quem faz isso, irmãos? O Espírito. Entende? E você ali se ora em mistério, talvez você não está vendo nada acontecer, mas você está sendo edificado. Tem muitos que criticam a oração em línguas. Tem muitos aí, eu vejo os teólogos loucos, eu falo teólogo louco. Critica, sem conhecimento. Entende? Cara, você não vai ficar aí orando em língua para todo mundo, porque quando você ora em línguas, quem está orando é ele que é edificado. Então entenda a importância de nós orar em língua, orar em mistério com o Senhor, falar em mistério com Deus. Quando eu falo, eu estou sendo edificado. Aleluia. Entende? Agora, claro que eu posso estar orando em mistério, em forma de profecia, e se eu não receber a interpretação para poder entregar a revelação, aí talvez quem está ouvindo não vai entender nada. Mas se eu estou orando, e eu estou orando em mistério, porque eu quero falar em mistério, o Espírito me move a falar em mistério, e eu falo em mistério, eu estou sendo edificado. Agora, a minha experiência em questão de orar em línguas, em mistério, pela misericórdia de Deus, eu tenho facilidade com isso, encontrei essa facilidade no Espírito, é que às vezes quando eu estou orando em mistério, ao mesmo tempo que eu recebo a revelação, a interpretação do que o Espírito quer transmitir. Entende? Mas eu não tenho dificuldade para orar em línguas, em mistério, também não critico quem ora. Entende? Não ignoro isso. Mas eu vejo a importância da oração em espírito e a importância da igreja, do crente, ter esse desenvolvimento de orar em mistério. É maravilhoso, irmãos. Tem oração que você tem que orar, que aí demônio não sabe o que é, irmãos. Quando você fala em mistério, entende? Quando você fala em línguas, demônio não sabe, nem o homem sabe também, irmão. Só ali é uma linguagem dos anjos, é espiritual. E tem hora que você está enfrentando certas guerras, você tem que orar em mistério. Entende? Em mistério ali, trabalho em mistério. Entende ou não? São orações ofensivas, defensivas. Que existe a oração ofensiva e a defensiva. Que às vezes você tem que se defender. E tem umas que é ofensiva, que você ora ofender, já direto, vai direto lá, pá! Entende? Diz aqui o texto que Eliseu ele recebeu a revelação dos intentos do rei da Síria. E diz que aí Eliseu avisava o rei de Israel. Quando o rei da Síria saía para atacar o rei de Israel, ele não conseguia fazer nada, porque o rei de Israel já sabia antecipado quais eram os planos do seu adversário, e aí o rei da Síria não conseguia colocar em prática. É tanto, irmãos, por isso, irmãos, que o crente que está cheio do poder, cheio do Espírito, a igreja que tem o Espírito de Deus, o inimigo, irmãos, pode se levantar sim, virão, mas não prevalecerá. Você terá lutas, haverá levantes na sua vida, haverá levantes na sua família, haverá levantes no seu patrimônio, haverá levantes nas finanças, haverá levantes no seu ministério, haverá levantes em diversas partes, mas você permanece firme,
aqui vai relatar que o rei da Síria ficou indignado contra Eliseu. Primeiro ele pensou que era um dos seus soldados que estava traindo ele. Aí o soldado falou, não. E aí olha o que disse. Ele disse assim: o rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus falava, e tinha avisado assim: se salvou não uma e duas vezes. Então, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos pelo rei de Israel. Então um dos seus moços lhe disse: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta que está em Israel faz saber. Quantas palavras assim? Há um profeta em Israel, há um homem de Deus em Israel. É o que eles falaram. E aí o texto fala que este rei enviou tropas, enviou um exército, carros, cavalos, tudo para poder trazer Eliseu vivo ou morto. Irmãos, o desejo do diabo é nos devorar. A Bíblia fala que o nosso inimigo, o diabo, ele anda rugindo como leão em derredor, buscando a quem devorar. Sabe por que, irmãos, você e eu, a igreja do Senhor está ainda? É porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Nós somos guardados, nós somos protegidos por Deus. Por isso que o maligno não tem tocado, não tem talvez, entende? Te tragado, nos tragado. Porque o desejo dele é este. Os planos dele é este. Em João 10:10 a palavra fala que o diabo vem roubar, matar e destruir. Esse é o trabalho dele. Mas Jesus diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Aí nós entendemos que diz que o rei foi, reuniu todo um exército contra Eliseu. Foi, cercou a cidade. Eles descobriram em que cidade ele estava. Descobriram. Entende? Descobriram. E mandaram cercar a cidade. Quando o moço que estava com Eliseu, olha para você ver, irmão, o moço que estava com Eliseu, o ajudante de Eliseu, um discípulo, vamos dizer assim, de Eliseu, se levantou bem cedo. Quantos gostam de levantar cedo aqui? Irmão Joel gosta de levantar cedo? Não gosta, quer levantar. Diz, irmãos, que o moço de Eliseu levantou bem cedo e foi buscar os cavacos para acender o fogo. Quem já trabalhou no campo, na roça, às vezes para acender o fogo de manhã cedo eram os cavaquinhos que tinham que sair catar. E disse que esse moço saiu para catar os cavacos para acender o fogo. E disse que ele deparou-se com um exército. Ele viu um exército, os inimigos que ele viu. Aí ele grita: ah, meu Senhor, que faremos? De medo. De medo. Para ver dois casos parecidos, porque o outro lá: ah, meu Senhor, o machado se perdeu. Aqui o outro falou: ah, meu Senhor, que faremos? Olha, o moço diz: ah, meu Senhor, que faremos? Que faremos? E Eliseu, o homem de Deus, Eliseu cheio do poder de Deus, Eliseu falou assim: não temas, é o versículo número 16, não temas, porque mais são os que estão conosco. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. O moço estava talvez ali: meu Deus, o que vão fazer? Meu Deus, o que vão fazer, meu Senhor? Estava de medo. Irmão,
Irmãos, porque ele não tinha o Espírito sobre ele. Entende? Não estava o Espírito sobre ele. Fala, seu irmão, assim: o Espírito está sobre você. E se não está, chama por ele. Chama pelo Espírito de Deus. Chame, irmão, pelo Espírito de Deus. É o Espírito que nos revista desse poder. Porque estamos vivenciando situações que nos fazem nós ter medo. Sim ou não? Muitas situações que desemprego faz a pessoa ter medo. Não é isso? Enfermidades faz a pessoa ter medo. Não é verdade? Os filhos, as atitudes dos filhos fazem você ter medo. Não é? Mas se você tem o Espírito de Deus, você vai enxergar com os olhos do Espírito. Eliseu falou assim: não temas, não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco. Só que o moço só via os inimigos. Eliseu, você acha que Eliseu não tinha visto esses inimigos? Tinha. Mas ele via os anjos, carros de fogo, entende? Que estavam ao redor deles. É o que diz o versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que te abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu o quê? O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha, ao redor de Eliseu estava cheios de carros. Olha, carros de fogo, irmãos. Fogo. Xereganagaxuí de quebranagaxaias. Fogo. Fogo ao redor de Eliseu. Fogo ao redor da igreja. Fogo sobre a igreja. Fogo. Abra os olhos, Senhor Deus, da tua igreja. Abra nossos olhos, Senhor. Eliseu orou para que Deus pudesse abrir os olhos do seu moço. E disse que Deus abriu, irmão, os olhos do moço. Aleluia. E ele viu. Irmãos, Deus está dando-nos essa palavra. É para que nós entendamos que precisamos desse fogo. Entende? Não conseguiremos viver uma vida frutífera, uma vida cheia de êxito, uma vida cheia de resultado, sem o fogo de Deus, sem a ajuda de Deus, sem os cuidados de Deus. Entende? E muitos aí estão vivendo como só mudou de igreja, mudou de religião, digamos assim. Porque somos uma religião, né? Muitos são assim. O que faz a diferença na vida do crente é o fogo. Aleluia. É o Espírito. E diz que Eliseu, sobre ele estava esse Espírito. E ele viu que ao redor dele estava carros de fogo. Carros de fogo, irmãos. Tu pode crer que a mulher aqui ao nosso redor tem carros de fogo, irmãos? Tem. Tem anjo aqui ao redor, irmãos? Não tem. Tem anjo aqui no nosso meio? Tem. Jesus está aqui, irmão. Mas às vezes nós aqui só vimos, né? A mensagem é uma bênção para você. Não gostei. Entende? Aqui essa casa está cheia, irmão. Está cheia. Sabia? Tem cadeiras vazias aí, mas vazias nossos olhos. Então, os olhos de Deus está cheio aí, ó. Tem tanto indicado a baixar e que quebra. São mais os que estão conosco. São muito mais os que estão conosco. São muito mais os que estão contigo. Aleluia. São muito mais. E disse, irmãos, que os olhos do moço foi aberto. Abriu. Graças a Deus. Deus orou, Eliseu orou, os olhos dele foram abertos. E ele viu que Eliseu estava vendo, porque estava com medo. Que Deus não abra nossos olhos para que nós entendamos a revelação da palavra. Não é? E eu aqui recebo a revelação da palavra e transmito ela, e às vezes aí você não consegue receber, não consegue entender nada. Tem gente que não consegue entender nada, não consegue receber nada.
não consegue absorver nada, ouve, mas depois suas ações parecem não são ações de um crente. Por isso que nós ouvimos, né, que eleições, pandemia, se revela quem muitos são. Oh, mas fulano é crente? É. Mas as ações falam outra coisa. Entende? As ações do crente têm que estar interligadas com a palavra. Não é? Na fé. E eu não posso dizer que eu sou crente, cristão, e na prática fazer outra coisa que não tem nada a ver com a palavra. Defender outros princípios. Não tem como. E aí, porque esse moço só via inimigo, irmãos. Era ajudante do profeta. Era ajudante, irmão, do profeta. Andava com o profeta, mas só viu o inimigo. E estava, ai meu Senhor, estamos perdidos. Não é? Estamos perdidos. Que é de gente que estão aí, irmãos. Possamos falar o português, claro, muitos já com a calça molhada. Sabe de quem? De xixi. De pite. De medo. Esse moço estava nessa situação. E ele falou, não temas, não tenho medo não. Quando Jairo recebeu a notícia que a filha dele tinha morrido, ele estava onde? Perto de Jesus. E os moços, os seus trabalhadores chegaram, para de incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Jesus sussurrou no ouvido de Jairo e falou, não temas, crê somente. Ela não está morta, ela só está dormindo. Muitos sorriram nele, porque não via comer. Sorriu, né? Caçoou. Fizeram burlou de Jesus. Quando ele falou, não, ela não está morta, ela só dorme. Diz que sorriu, todo aquele povo sorriu de Jesus. Está no capítulo 8 de Lucas. E Jesus mandou, tira esse povo lá para fora. Tirou todos lá para fora. Quem que ele entrou lá dentro do quarto? Jesus, o pai e a mãe da menina, e Tiago e João, e Pedro, os três, junto com Jesus, o pai e a mãe. A menina estava lá. Para os homens, ela estava morta, mas para Jesus, ela estava dormindo. A situação da morte tinha trazido pânico, a ponto de Jesus falar assim, não tenhas medo, Jairo. Então, irmãos, nós vivemos situações que nos causam medo, não é assim? Nos causa temor. Mas se nós estamos perto de Jesus, ou mesmo você está aqui nesta noite, assim como Eliseu falou para esse moço, não temas. Você vê a importância de quem você acompanha, ou quem você segue. O moço seguia quem? Eliseu. O moço servia a quem? Eliseu. Houve um momento de medo, uma situação dolorosa? Houve, mas ele socorreu quem? Eliseu. Oh meu Senhor! Eliseu, não se preocupa, meu filho. Ele falou assim, não se preocupa aí. Jairo estava próximo de quem, irmãos? De Jesus. Quem socorreu Jesus? Quem socorreu Jairo? Jesus. A igreja deve estar perto de quem, irmãos? De Jesus. Quem vai nos socorrer? Jesus. A igreja está nas mãos de quem, irmãos? De Jesus. A igreja de quem? De Jesus. E a igreja tem o Espírito de Deus sobre ela. A igreja tem o Espírito de Jesus sobre mim e sobre vocês. E
Eliseu orou e falou: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele orou: meu Senhor, abre os olhos deste moço, abre os olhos do meu auxiliar. E Deus ouviu a oração de Eliseu. A minha oração nesta noite também é que o Senhor abra nossos olhos e possamos enxergar que Jesus está conosco, que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é quem te cura. Que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. João Batista falou: vai vir um, eu vos batizava com água, mas vai vir um que vai vos batizar com fogo, com o Espírito Santo. Os cantores de pé. Você que já tem a experiência de falar em línguas, falar em mistério com Deus, abra sua boca e comece a orar. Não tenha vergonha não. Começa a glorificar. Lega a suíte, quebra na caixeira, lega lá, baixa lá, cava suíte, quebra. Neriola, alaba, xala, caixeira, da suíte, quebra na de nega lá, baixai. Começa, minha irmã, a orar. Começa a clamar, a desejar o Espírito de Deus, a ver revelações, a ter revelações. Que o Espírito de Deus abra os teus olhos, que o Espírito de Deus abra nossos olhos. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, aqui estamos. Jesus, abre nossos olhos, abre os olhos da tua igreja, que possa ver, que possa sentir o teu calor, possa sentir a tua presença. Espírito Santo de Deus, se tem alguém aqui com medo, se tem alguém aqui, ó Pai bendito, perturbado,
Capacita a tua igreja. Capacita a tua igreja, Senhor, para pregar, para evangelizar, para divulgar, para proclamar a tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Capacita-nos, ó Pai, enche-nos do teu poder. Derrama fogo consumidor, Deus. Espírito Santo de Deus, dá-nos a tua graça, Papai do céu. Capacita a tua igreja, renova a tua igreja, renova a tua presença, que nós possamos, ó Pai, de verdade, ó Deus, ter desejo, ó Pai, desta presença poderosa que é o teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai bendito, receber revelações tuas, ó Deus bendito, ó Espírito Santo, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, com teu poder, com teu Espírito. Sem o teu Espírito nós não somos nada, nós não podemos nada. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, aviva-nos, ajuda-nos, aviva-nos, tira todo espírito de medo, espírito de tristeza, de miséria, espírito de pobreza, de escassez, de enfermidades. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a louvor do teu nome, Senhor Deus. Aviva-nos, livra-nos, sara-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor.